Oi pessoal, tudo bem? Então, continuando com o estudo do complexo articular do ombro, o CAL, depois daquela aula que o Luiz Fernando ministrou, falando principalmente sobre a musculatura escápulo-torácica mais subclávio, e peitoral menor, e serrátil anterior, e romboides, e trapézio, na verdade eu gostaria de fazer um pequeno briefing do que será a aula de hoje, né? Então nós temos a característica principal desta aula será falar um pouco mais sobre o manguito rotador. Então, como todos nós sabemos, o ombro é uma articulação muito rasa e, por consequência, ela é muito instável. Ao mesmo tempo, ela tem bastante mobilidade. E é a articulação mais suscetível às lesões. Então, quando nós falamos em complexo do ombro, complexo articular do ombro, CAL, nós temos alguns músculos envolvidos que nós vamos estudar com mais detalhe. Hoje a aula será sobre o subescapular, o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor, e na próxima aula nós vamos abordar todos os outros músculos, como o deltoide, o coracobraquial, o redondo maior, o latíssimo do dorso, também em alguns lugares ele é chamado de grande dorsal ainda, e o peitoral maior. Fazendo essa referência, vocês notaram que o tuba, que o Luiz Fernando falou bastante sobre omoplata na última aula. Pois é, no Brasil nós utilizamos a nomenclatura mais sobre a escápula. Porém, dentro da formação do tuba, e para variar, o cara é tão bom que agora ele está fazendo uma formação em osteopatia. Então é um privilégio realmente estar trabalhando com um profissional desse gabarito. Mas vamos adiante então. O subescapular é um músculo menor e ele faz parte deste complexo do manguito rotador, sendo que a sua inserção proximal ele se encontra na fossa subescapular, ou seja, na região costal, na região próxima às costelas. Se nós olharmos de frente, nós temos o gradil costal e nós temos a parte dorsal, onde nós temos a espinha da escápula, que nós conseguimos tocar. Então esta é a região dorsal da escápula. A porção anterior da escápula nós chamamos de região costal, por se encontrar próxima das costelas. Então o subescapular tem inserção proximal nesta região, nesta fossa, nesta cavidade. E tem inserção distal, olha só, lá no úmero. Lembra que nós temos aqui a fossa bicipital ou fossa intertubercular, porque nós temos o tubérculo maior, o tubérculo menor, essa é uma revisão do que nós falamos na última aula, lembra? Na penúltima aula. Então nós temos aqui o tubérculo menor, onde é a inserção distal do subescapular. Se nós olharmos nesta imagem aqui, nós conseguimos enxergar toda a borda medial da escápula. Novamente, aqui o subescapular posicionado anteriormente na escápula, na fossa costal, na fossa subescapular, na região costal. E ele se direciona lateralmente, inserindo-se no tubérculo menor. Entretanto, partes das suas fibras tendíneas recobrem então esta fossa bicipital, que é onde passa a cabeça longa do bíceps, aqui ó. Depois, mais adiante, nós falaremos também sobre o bíceps braquial e a sua função no ombro, porque ele se insere lá no ápice da supraglenoide, ou ápice supraglenoideu, lá em cima da glenoide, né? Como vocês já estão sabendo, se tem alguma dúvida em relação à anatomia dos tecidos passivos, das questões ósseas da escápula e do úmero, dá uma olhada lá nas aulas anteriores. A principal função, isoladamente, do subescapular é a rotação medial do ombro, ou melhor, a rotação interna do ombro. Para nós avaliarmos as rotações, é importante você estar com o seu cotovelo a 90 graus, então deixa eu ficar em pé aqui um pouquinho, a 90 graus, por quê? Porque fica mais fácil você dissociar os movimentos na glenumeral em relação aos movimentos no antebraço de pronossupinação. Então, para fazer a avaliação, é melhor você realizar esta avaliação com o cotovelo
a 90 graus. Então, o subescapular, ele é um músculo rotador interno ou rotador medial. O supraespinhal, nossa, esse é o cara. Por que ele é o cara? Porque esse músculo, ele é o responsável pela manutenção, é o principal músculo responsável e o mais agredido. Geralmente, quando se tem lesão de manguito rotador, geralmente, invariavelmente, a lesão se dá principalmente no supraespinhal, ou supraespinal, ou supraespinhoso, né, ele também é reconhecido. Então, ele tem essa inserção proximal lá na fossa supraespinal, desculpa aqui, mas, na verdade, ele se encontra posicionado acima da espinha da escápula, nesta fossa, onde ele direciona-se lateralmente e se insere lá no tubérculo maior do húmero. Ou seja, é um músculo que tem as suas fibras médio-laterais, passa por baixo do acrômio. Então, logo adiante eu vou mostrar para vocês algumas características que nós temos que ter bastante cuidado com os movimentos, e futuramente a gente vai falar sobre biomecânica do ombro, e esse cara, ele é o mais exigido. Então, se nós olharmos a sua função principal, ele é um abdutor do ombro e um coaptador do ombro, ou seja, aquele que mantém o húmero dentro da cavidade glenoide. Em relação ao supraespinhal, o tendão do supraespinhal passa sob a abóbada formada pelo acrômio, ou seja, aqui nós temos o nosso acrômio, né? Então ele passa por esta abóbada formada pelo acrômio e o processo coracoide. Olha só aqui o processo coracoide e o ligamento coracoacromial, ou seja, é como se ele passasse por dentro de um túnel, né? Então, este cara, além disso, nós temos outros tecidos, e esta bursa aqui, ó, a bursa subacromial, ela encontra-se para dividir o supraespinhal em relação ao acrômio e o supraespinhal também em relação ao deltoide, porque o deltoide se debruçaria sobre a inserção distal do supraespinhal. Então, a porção terminal do tendão supraespinhal está recoberta por uma importante bolsa sinovial, esta bolsa subacromial, que o separa da face inferior do acrômio e do deltoide, como eu tinha falado, como eu tinha comentado anteriormente. Outro músculo muito importante que faz parte do manguito rotador é o infraespinhal, ou infraespinal, ou infraespinhoso. Então, este cara, ele tem uma inserção distal um pouco para trás e mais medialmente em relação ao supraespinhal. Então ele se insere no tubérculo maior e ele advém de onde? Lá da fossa infraespinhal, ou seja, o supraespinhal acima da espinha da escápula e o infraespinhal abaixo da espinha da escápula, ou seja, nesta concavidade inferior. Ok? Função do infraespinhal. Principal função isoladamente é a rotação lateral ou a rotação externa do húmero. Mais uma vez, é importante você avaliar com o cotovelo flexionado 90 graus, né? Para facilitar, para diminuir as confusões em relação aos movimentos do antebraço. E por último, o quarto músculo do manguito rotador é o redondo menor. Então, o redondo menor, ele tem uma inserção proximal nos 2/3 superiores da margem lateral. Então a gente tem a margem lateral aqui, ó, da escápula, ângulo inferior, margem medial, margem ou borda superior. Então esses 2/3 superiores, ó, da margem lateral da escápula, encontra-se a inserção do redondo menor. E ele se insere aonde? Ele se insere lá na face posterior inferior do tubérculo maior do húmero. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Do tubérculo maior do húmero. Então, aqui nós temos a inserção do infraespinhal, aqui nós temos a inserção do supraespinhal e abaixo nós temos a inserção do redondo menor. Este cara também é um rotador externo. Ele tem como uma função
fundamental a rotação lateral do húmero e a rotação externa. Agora, quando eu estou numa abdução, ele também ajuda na adução, mas isso é para um futuro próximo nós discorrermos sobre as funções dessa musculatura sinergista, enfim. Então, com esta vista supero inferior, né, com esta vista bacana aqui que nós temos, que o Nether desenhou, nós encontramos aqui, ó, o subescapular, nós temos o supraespinhal, nós temos fibras e a visão do infraespinhal, e logo abaixo nós temos a inserção e a visão do redondo menor. Se olharmos com um pouco mais de detalhe, nós enxergaremos aqui o supraespinhal com este direcionamento, tracionando, puxando, promovendo uma abdução e fazendo a coaptação do húmero dentro da cavidade glenoide. O subescapular promovendo uma rotação interna, mas também trazendo para dentro da cavidade glenoide. O supraespinhal com uma outra visão abaixo daquele túnel que nós tínhamos comentado anteriormente, né, promovendo a abdução e promovendo a coaptação. O infraespinhal promovendo a rotação externa e também trazendo para dentro, fazendo um trabalho de compressão, de estabilização da cabeça do húmero dentro da cavidade glenoide, e o redondo menor, da mesma maneira, sendo um grande responsável pela rotação externa e também pela coaptação. Enfim, o manguito rotador ele é um complexo de músculos formado pelos 4 músculos, para vocês não esquecer mais: supraespinhal, subescapular, infraespinhal e redondo menor, responsáveis principalmente pela estabilização da cabeça do húmero dentro da cavidade glenoide, e com este músculo sadio, você terá uma grande possibilidade de melhora na performance, não só nos esportes, como também nas atividades da vida diária. Foi um prazer por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário, por favor, façam este comentário, digam o que vocês estão querendo para as próximas aulas, porque nós vamos dar continuidade, e a próxima aula será então sobre esses músculos que envolvem o ombro como um todo, ok? Um grande abraço, até a próxima, foi um prazer, e deixe o seu comentário aí pra gente, tá bom? Abração!